Oi, gente, tudo bom? Tudo bem? Hoje a gente vai começar o nosso capítulo 10, na página 89, sobre água e saneamento básico. A gente vai ver um pouquinho sobre a importância do saneamento, as doenças que vêm através do não tratamento da água e esgoto. Mas antes eu queria que vocês parassem para pensar numa imagem quando a gente fala sobre saneamento básico. Na minha cabeça vem essa imagem que eu coloquei no fundo, que é desse esgoto, né, sendo lançado muitas das vezes em locais inapropriados, né? E esgoto a céu aberto, né? Esse tipo de coisa sempre vem na minha cabeça quando eu penso no saneamento básico instantâneo. Tá bom? Eu vou ler para vocês aqui o que eu falei aqui, o que eu escrevi sobre o que é o saneamento básico, para que ele serve, e depois eu vou comentar como eu faço todos os nossos vídeos, tá bom? O saneamento básico é o conjunto de cuidados que se tem com a água, o esgoto e o lixo. Esses cuidados, eles são fundamentais na manutenção da saúde e bem-estar da população. Afinal, todos nós gostamos de um ambiente saudável, limpo e organizado. Mas, né, pessoal, não é todo mundo que tem um ambiente saudável, limpo e organizado. Infelizmente, essa não é a realidade de muitas pessoas, né? O saneamento básico, ele é muito importante para a sociedade, faz parte do planejamento de saúde pública, também é importante para o desenvolvimento socioeconômico do país, da região, porque existem pessoas que trabalham para manter a cidade limpa, para tratar a água, o esgoto, né? Tem os funcionários nas estações, e isso gera um desenvolvimento socioeconômico, né? Além disso, né, para a gente começar a falar sobre saneamento básico no nosso país, é carente em relação à evolução de investimento e de política aplicada, né? Porque a gente tem aí índices de mudança que não são satisfatórios, né? As mudanças que acontecem no nosso país em relação ao saneamento básico são pouquíssimas, né? Por exemplo, sobre distribuição de água, né? Água tratada. A gente tem aí mais de 30 milhões de pessoas que vivem sem água tratada, né? Ou seja, eles pegam água de qualquer lugar para poder beber. Aí muitas das vezes não tem a preocupação em ferver, né, em filtrar, enfim. Sobre o esgotamento sanitário, né, a rede de esgoto, a gente tem aí mais de 100 milhões de pessoas que não tem a coleta, nem coleta de dejeto, né? No caso, não tem nem, no caso, o vaso sanitário, né? A gente coleta de dejeto, né? O vaso sanitário, o esgoto lá que leva os dejetos para o lugar correto para ser tratado. Onde se coleta, onde tem a coleta dos dejetos, mais da metade aí não é tratada, ou seja, é lançado em qualquer lugar, polui a água e assim vai. Por isso que eu disse, né, que nem todo mundo aí tem um ambiente saudável, limpo e organizado, certo? Beleza? Aí a gente pode se perguntar, onde que o saneamento vai influenciar, né? Por que que ele é importante? Aí a gente diz que todo mundo tem direito ao saneamento básico, como eu falei aí na página anterior, né? Quando a gente tem aí uma ausência do saneamento básico, a gente vai ter proliferação de doença, né? Que vai ser inevitável. As pessoas, elas vão acabar se contaminando muitas das vezes por falta de conhecimento, né? Por não serem instruídas sobre essa parte negativa do saneamento básico, e acarreta aí na, na proliferação das doenças, certo? Vou ler para vocês e vou comentar, como sempre. Todas as casas precisam ter rede de esgoto. Essa rede de esgoto, ela é composta de canos, né, subterrâneos, que ficam embaixo da terra, que vão levar todo o esgoto das casas, das indústrias, escolas, hospitais, etc., para centros de tratamento, né, para estações de tratamento. No esgoto a gente tem de tudo: lixo, fezes, urina, sujeira, tem de tudo.
E nas estações de tratamento, esse esgoto ele vai ser tratado antes de ser despejado aí, jogado em rios, em lagos, em mares. Isso em alguns lugares, né? Tem lugares que o esgoto ele é lançado mesmo sem o tratamento, como a gente já falou. Que eu comentei aí, ó, em alguns lugares onde não há rede de esgoto é necessário construir fossas, né? As fossas são como se fossem buracos para poder jogar os dejetos, certo? Aí, obviamente, tem que ser muito longe de algum poço ou de cisterna, tá bom? Para não contaminar o solo, não contaminar a água dos reservatórios. Sobre a importância, né, do saneamento básico. Essa importância que eu botei para vocês, ela começa pela influência na saúde e na qualidade de vida, no desenvolvimento também da sociedade como um todo, né? Como a gente falou, a importância aí do saneamento básico para evitar, né, determinadas doenças, também para uma qualidade de vida melhor e mais adequada, né? As cidades que são mais desenvolvidas no Brasil e no mundo também, elas dão muita prioridade ao saneamento básico, né? O que faz também com que a cidade seja mais bem vista. Mas infelizmente isso não é a realidade para alguns locais mais carentes, né? Aqui no Rio, no Brasil, né? Perto da sua casa, provavelmente você já passou por algum lugar com esgoto a céu aberto, né? Onde passa aquela água com um cheirinho ruim, desagradável. Então isso é o esgoto a céu aberto, valão, né? Aquele grande valão que tem ali em Alcântara, que todo mundo já passou, que antigamente era um rio, agora já não é mais um rio. Por quê? Porque os dejetos são lançados abertamente sem um tratamento. Então acaba poluindo o que era um rio, vira um valão, né? O que a gente chama de valão, no nosso linguajar mais popular. Além disso também, da falta de saneamento, essa mesma massa populacional, nessas mesmas pessoas desses locais mais carentes também vão sofrer com a falta de moradia e de renda adequada para poder fazer um saneamento básico adequado e uma moradia adequada, certo? A importância, só para fechar aqui sobre a importância do saneamento, ela também se dá por uma parte econômica do país, né? Conforme a gente vai ver mais à frente, os fatores como tipo, um salário mínimo ou uma produtividade de uma região, elas estão ligadas com o saneamento básico, certo? E também a gente não pode deixar de dizer que o saneamento básico ele está muito ligado, né? Tá extremamente unido aí à preservação do meio ambiente, né? Porque a gente retira a água de alguns lugares para poder tratar. E depois essa água ela acaba virando um esgoto e precisa ser tratada novamente para retornar à natureza. Só que não é dessa forma que acontece sempre, como eu já falei. Vamos lá para o tratamento da água. O que acontece aqui no tratamento da água, né? A gente sabe que a água ela precisa ter aquelas características básicas, não ter cheiro, não ter gosto e não ter cor, né? Insípida, inodora e incolor. Mas a gente tem aí outras características, né, primordiais para a característica da água potável, né, aquela própria para o consumo, que pode ser consumida sem problemas. A ausência de impureza, presença de sais minerais, a ausência de micro-organismos e a presença de flúor, né? Um detalhe importante aí sobre a água própria para o consumo é que cada dia está mais escassa, né? Muito comum a gente ver nos noticiários que muitos locais estão fazendo da água um recurso valioso, porque muitos lugares estão sem água potável. Muitas vezes as pessoas se perguntam por que a falta de água existe falta de água se a gente tem tanto rio, represa, lago. A resposta para isso é a consciência de nível baixo das pessoas, né? De forma geral,
sobre uma questão de desperdício, o mau uso de água. E isso vai fazendo com que a água se torne cada vez mais escassa, né? A água potável se torne cada vez mais escassa no planeta, né? Nem no país. É importante a gente saber também que a água de um rio, de um lago, uma represa, ela não pode ser utilizada para o ser humano para ingestão, né? A gente não pode chegar num rio, pegar um copo e beber aquela água, porque ela pode ter muitas impurezas, né? Vindas mesmo das ações inconsequentes do homem. Resíduos de indústria, resíduos de esgoto. Então, boa parte da água está poluída em menor ou em maior grau, mas tem um nível de poluição. Então, ela precisa ser tratada. Né? É importante, aqui eu botei para vocês, é importante saber também que a água, né, como eu falei, ela precisa passar por esse tratamento para retirar as impurezas e para adicionar algumas coisinhas aí que a gente vai ver. Eu botei só a imagem que eu vou explicar um por um, tá bom? Primeiro a gente tem aí uma represa e acontece a captação. Na captação, que é a primeira etapa, a água ela vai ser captada de um rio, de um lago ou de uma represa e por meio de um conjunto de tubos, né, como se fossem canos, a água vai entrar para o primeiro tanque da estação de tratamento. Quando ela chegar lá, vai passar por umas grades que vão impedir que materiais muito grandes, né, como um lixo, um pedaço de lixo muito grande ou até animais mortos passem para a próxima etapa, que é a floculação. Na floculação, a água ela vai ser levada para um outro tanque, né, e vai ser adicionado flocos que vão ajudar aí nessa etapa. Esses flocos eles vão se formar ainda maiores e mais pesados para a próxima etapa. Na decantação, que é a terceira etapa, a água ela vai ser direcionada para um novo tanque, onde ela vai ficar em repouso para que aqueles flocos da etapa anterior eles sejam decantados para o fundo. O que é decantados para o fundo? Eles vão ficar lá no fundo do recipiente, porque eles são mais pesados. São mais densos, são mais pesados do que a água. A próxima etapa, que é a quarta, é a filtração. Então, depois da decantação, a gente tem a água aí atravessando outro filtro, né, grande, que é feito de areia, carvão e cascalho. É um carvão ativado, tá? Não é aquele carvão de churrasco, não. Não vai tentar fazer aí filtração com carvão de churrasco do seu pai, não. Nessa etapa da filtração, as impurezas que não ficaram grudadinhas lá nos flocos da outra etapa, elas vão ficar retidas no filtro, né? Daí vem o nome filtração. A água também vai sofrer uma desodorização pela presença do carvão, né? Vai ficar dar um odorzinho, então a água sofre uma desodorização. Saiu. Próxima etapa é a fluoretação. Anota aí, fluoretação. Essa etapa a gente tem uma adição de um ácido que é misturado com flúor. Não precisa gravar o nome dele não, mas o nome é ácido fluocilícico. Não precisa gravar o nome, só curiosidade. E esse flúor, ele vai auxiliar na redução de cáries na população, é tudo planejado. A próxima etapa é a cloração. Né? Na cloração a gente tem, além do flúor da etapa anterior, o cloro também vai entrar na água em forma de um salzinho, né? Como se fosse um sal. O objetivo dessa cloração é eliminar os micro-organismos que ainda restaram lá na água. A próxima etapa, a gente tem aí também uma correção de acidez e outras coisinhas. E por último a gente tem o armazenamento, né, que vai lá para o reservatório e depois vai ser distribuído para as residências. É uma etapa, né, são várias etapas aí bem simples, né, digamos assim, mas até chegar na nossa casa é um processo bem longo. Agora, em relação às doenças, né, a gente tem aí, eu botei 3 tipos, tá? No livro a gente tem a dengue, mas eu não botei a dengue aqui, mas eu sei que vocês vão ler, né, e eu também posso falar aqui um pouquinho sobre, pra gente entender um pouquinho
A gente sabe aí que a água é a fonte da vida, que é necessário para a gente estar sempre tomando água, né? E alguns litrinhos por dia. Mas, muitas das vezes, ela está imprópria para o consumo e a gente não sabe. Então, a gente precisa pontuar as doenças que são causadas por água contaminada. Essa água ela não passa por um processo de tratamento de limpeza ou uma purificação e acaba trazendo micro-organismos que vivem em ambiente aquático para o nosso corpo. Então vamos entender algumas aqui. Eu botei a amebíase. Tá? A amebíase ou disenteria, né, também, diarreia, né, a gente dá uma diarreia, é uma infecção causada por um protozoário chamado Entamoeba histolítica, tá? Entamoeba histolítica é o nome do protozoário que causa a amebíase. Ela vai ficar lá no intestino, vai morar lá no intestino e vai impedir que ele absorva nutrientes importantes, né? E também vai causar aí uma diarreia danada. A transmissão, ela vem por alimentos, pelo consumo de alimentos e por água contaminada, certo? Então, é importante estar sempre lavando as mãos, os utensílios que são utilizados na cozinha, lavar os alimentos muito bem. Se por acaso a água não for tratada, vier de poço ou de algum outro lugar, ferver a água, filtrar a água antes do consumo também, certo? Aí o sintoma, né? Se você contraiu a amebíase, o sintoma vai ser dor abdominal, que vem da diarreia, né? De tanto ir ao banheiro, febre, calafrio. Em alguns casos aí as fezes elas podem vir até com sangue ou com muco, né? Pus, enfim. Existem casos mais graves, mas geralmente é um tratamento rápido, né? O médico vai receitar um antiparasitário e tudo bem, só cuidar. Mas tem como prevenir, então previne. A próxima doença que eu botei para vocês é a cólera. Também vai acontecer lá com infecção no intestino, só que agora é causada por bactéria. Ela também vai estar em água contaminada em alimento, ou seja, lavar as mãos depois de usar o banheiro e antes de manusear qualquer alimento. Lavar bem os alimentos, né? Deixar de molho naquela misturinha de vinagre para poder matar os micro-organismos, né? E qualquer outra impureza que tenha. E o tratamento, né, vai ser simples também. Antibiótico e só. E muitas das vezes também o soro, porque a diarreia intensa causa desidratação. Mas também é de fácil tratamento e fácil prevenção também. A última doença que eu botei para vocês é a leptospirose. Né? A leptospirose, antes da gente falar sobre ela, é importante dizer que ela geralmente é uma doença que é muito falada em épocas de chuva, né? Porque quando chove os bueiros enchem, geralmente nos bueiros tem os ratinhos, fazem xixi e acaba, né? Não quer dizer que todos os ratos tenham leptospirose, sejam contaminados com essa bactéria, mas é melhor não contar com a sorte, né? Mas essa bactéria ela vai estar presente na urina de ratos de esgoto, né? E outros animais também podem se infectar. Os cães e gatos também podem se infectar ao entrar em contato com a urina desses ratos. Ela vai entrar no nosso corpo através desses excrementos, né? E se você tiver com a pele ferida ou com uma mucosa, ou com a mucosa, né, como os olhos e o nariz, também pode entrar em contato e se contaminar. Febre alta, dor de cabeça, dor no corpo são alguns dos sintomas que a gente tem, além de diarreia, calafrio, como todas as outras doenças. Para tratamento é o antibiótico, como todas as outras, né, causadas por bactérias. E eu deixei aqui umas diquinhas de como evitar as doenças causadas por água contaminada. Depois vocês deem uma pausinha aí para ler, tá bom? Para eu não ficar falando muito que o vídeo já tá extenso. Qualquer dúvida, só perguntar. Até a próxima.